Brasil, telefone liberado, 25786000. Quer fazer uma pergunta, esclarecer uma dúvida? O momento é esse. Agora na Roda de Mulheres. Bem-vindas, bem-vindas, viu? É um assunto muito sério, gente. Quando a gente fala guarda compartilhada, a gente fica sempre na dúvida, né? Quais os direitos, todo mundo pode ter guarda compartilhada, não pode, tem pai que fica brigando, a criança fica como barganha, fica como arma muitas vezes. Isso é péssimo para a criança, viu, gente? Tem pessoas que confundem, né? A separação com o relacionamento pai-filho. Isso é muito difícil. Por isso que nós temos as duas maravilhosas, a Beatriz, tá? Beatriz Almeida, advogada, doutora, e a Adriana Severini, psicóloga. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas que são muito importantes nesse momento, né? De uma separação. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada pelo convite. Adoro participar aqui com vocês. Que bom. Por um assunto super importante. Muito importante, né? Guarda compartilhada. Doutora. Muito obrigada pelo convite, Nani. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Quais as maiores dúvidas, amada? O que é guarda compartilhada? Sim. Aliás, o que é guarda? As pessoas não têm ideia do que é guarda. Imaginam, na verdade, que guarda é um direito, quando, na verdade, guarda é um encargo. É responsabilidade. Então, quem detém a guarda tem responsabilidade de estruturar tudo aquilo que diz respeito à vida do menor e do adolescente. Desde a escola, saúde, educação, lazer, toda a infraestrutura que permeia a vida do menor. Então, aquele que detém a guarda tem direito de escolher isso. Então, como que chega a escolher? Porque antigamente, né, esperava a criança fazer, acho que 6 anos, 8 anos, para ele poder ter a decisão. Mas aí tinha aquela coisa, ficava só com um. Sim. Dos pais. E agora? O que leva, né, um juiz a decidir? Vai ficar? A criança tem essa autonomia de escolher com quem quer ficar? É uma coisa que é o juiz que decide? No passado, a regra era a guarda unilateral. Quando da dissolução do casamento, só um poderia ficar com a guarda. Sim. Hoje a regra é a guarda compartilhada. Salvo, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Porque eu vejo muito no consultório que você falou, é a responsabilidade. Mas quando a criança mora com um determinado, ou com a mãe ou com o pai, parece que a responsabilidade fica só para aquele que a criança mora. Ou a mãe ou o pai. Então, assim, a responsabilidade de levar ao médico, de ver se está indo bem para a escola ou não, fica só para aquele que está cuidando. Se é a mãe que a criança mora, a mãe está responsável por aquilo. Normalmente é a mãe. Ou se é o pai é responsável por aquilo. E o outro fica sempre esperando, cobrando. Não, mas você não viu que a criança estava doente, você não levou no médico? Então, a gente fala de guarda compartilhada, mas o povo não entende parece direito. Que não entendo como parece que eles ainda continuam com a guarda unilateral. Sim. Parece que é aquela coisa de, tudo bem, a gente tem uma guarda compartilhada, mas como mora com você, eu te cobro. Eu cobro que as crianças não estão indo bem na escola, que você não está levando no médico, mas se é compartilhada, eu posso levar no médico. Mas o compartilhado não tem que dividir tudo? Já não está falando que é compartilhar? Sim. A responsabilidade, essa é exatamente a diferença de um e de outro. A responsabilidade na guarda compartilhada é de ambos. E é importante também falar que guarda não é só pai e mãe. Nós temos hoje modelos de família que são pai, mãe, avô. Famílias monoparentais que são constituídas por uma pessoa. Né? Então, às vezes, essa figura daquele que cobra não é necessariamente do pai ou da mãe. Mas, quando a guarda é compartilhada, a responsabilidade deveria ser compartilhada. Mas, dos dois lados, né? Ambos precisam ter maturidade. Mas e aí, gente? Relacionamentos, vamos falar bem a real. Relacionamentos que geralmente, quando chega ao fim, com raiva, com ódio, né, do outro, e aí pega a criança e usa a criança como uma barganha. Parece que a coitada da criança está naquele momento ali para usar a criança contra. Não, você não vai ver seu pai. Não faz isso, fica jogando contra. Como que isso é feito? O nome disso é alienação parental. Sim. Existem processos para identificar isso, processos, inclusive, que são não da parte do direito, né? O direito precisa de diagnósticos que são psiquiátricos, mas, para além disso, hoje o direito já vê isso com outros olhos. Antigamente, assim, eu não posso deixar de falar, o nosso direito ele começou com estruturas patriarcais. Então, antigamente, nós falávamos no pátrio poder,
o direito do homem, etc, etc. Então, esse olhar de depreciação, muitas vezes, da mulher, já que nós estamos na roda de mulheres, era tradicional, inclusive legislado. Inclusive, o direito trazia essa segurança para que a mulher fosse depreciada. Inclusive, você via outras mulheres depreciando outras mulheres. Então, você via a sua ex-sogra, a sua ex-cunhada depreciando a você mesmo. Então, isso eu vejo muito, às vezes, acontecendo. A gente fala da alienação parental, então, da sua ex-sogra, da sua ex-cunhada, falando mal da mãe para a própria criança. E a criança fica super confusa. E a alienação parental, ela é todo meio, todo artifício que se utilize para que a criança se afaste do convívio com a outra parte, que não detém a guarda, né, a outra parte que não é guardiã, seja ela a família do pai, seja ela a família da mãe, a figura específica do pai. Muitas vezes existe alienação parental quando nós falamos na figura da madrasta ou do padrasto. Então, é importante trazer para as pessoas que a alienação parental não é só quanto à figura do pai, a figura da mãe, a figura do avô, mas toda aquela depreciação que faça com que a criança perca a vontade, tenha medo, se constranja muitas vezes até em expressar sentimentos bons por aquela outra parte. E quando a criança pode escolher? Mudou alguma coisa também? Alterou? Sim. Na verdade, hoje o judiciário recorre a perícias psicossociais e psicopedagógicas. A criança, ela manifesta tanto os seus medos quanto as suas vontades de formas que às vezes são lúdicas. Às vezes ela não quer falar porque ela fica com medo de magoar alguém. A doutora pode falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas o judiciário, ele já recorre ouvir a escolha da criança. E essa escolha, na verdade, não tem mais essa questão de idade. Desde que a criança consiga expressar isso e que um profissional consiga captar essa expressão. Antigamente se falava, na adolescência, 8 anos, 12 anos. A criança pode expressar tanto positivamente quanto negativamente. E aí ela pode ficar, se a criança escolher ficar com o pai ou com a mãe, aí então não tem a guarda compartilhada? Fica unilateral ou não? Depende, porque a guarda compartilhada, ela depende de outros fatores que, para além da vontade da criança, ou vontade da mãe, vontade do pai, o principal fator é a maturidade dos adultos que vão cuidar da criança. Que é o mais difícil de tudo, porque às vezes os dois lados acabam jogando com a criança nesse momento, porque a gente pensa que é só um lado. Os dois lados, quando a relação não foi terminada de fato e bem resolvida, um dia é o pai ou a mãe, ou o relacionamento de quem está cuidando fica muito bagunçado. Adriana, você sabe que eu já presenciei de ver pai, o homem, tentando dar tudo que o dinheiro podia comprar para comprar essa criança, né? Seduzir, agradar mais o filho, quanto a mãe não tinha tanta condição financeira. Aí a criança quer o quê? Aquele pai, porque está dando o mundo para ela. Porque ela sente que ali ela pode fazer tudo, que ela tem liberdade. E assim, ela vai começando a criar sem limites. Então, porque sempre tem, às vezes um é mais rígido, o outro não. Sim. Por isso que eu falei, quando a gente fala de responsabilidade, o outro que parece que a criança não mora junto, parece que ele não precisa colocar limites. Então, a criança, por isso que precisa de um profissional para ouvir, porque sempre vou achar legal se o meu pai, ou minha mãe, ou minha avó, que eu compartilho a guarda, ela deixa fazer tudo que eu quero, me dá vários presentes, deixa eu comer tudo na hora que eu tenho vontade, eu vou sempre morar lá. Eu vou virar para um juiz, para um psicólogo, por isso que precisa desse acompanhamento para entender por que eu quero morar com a minha mãe ou eu quero morar com o meu pai. De repente, essa falta de limite, esse excesso de brinquedo, esse excesso de deixar fazer o que quer, é por isso que ela escolhe. Então, é importante ter esse acompanhamento para entender realmente por que a criança está escolhendo. Porque pode ser por um motivo real, realmente trocar o local onde ela vive, é melhor ela ficar ali, ou realmente ela está fazendo um jogo, porque criança também é muito esperta. Joga muito, são muito espertos. Sim, jogam muito. E também se divide a responsabilidade, não é? Tem uns que acham, por exemplo, que guarda compartilhada tem que dormir 15 dias na minha casa e 15 dias na casa dele. Como que é isso, Na verdade, o nome disso é guarda alternada. Não é porque eles ficam... dá dúvida em todo mundo nessa hora. Mas o direito brasileiro não tem essa possibilidade de guarda alternada. Isso existe em outros países, mas no Brasil não existe. A guarda ou é unilateral, são duas possibilidades.
legais, ou a unilateral ou compartilhada. Não tem um meio termo entre essas duas. O compartilhado é o quê? Passar o final de semana? Não, a compartilhada, ela não tem uma regra Não tem, né? estipulada, por exemplo, não é o juiz que vai deliberar. Você fica acordo. amanhã na casa do fulano, à tarde na casa do ciclano. As partes envolvidas que cuidam dessa criança que vão chegar num acordo, num denominador O que é bom, comum. né, gente? Porque a criança estuda num lugar, faz atividade física em outro, fica uma loucura na cabeça da criança. Por isso a Sim. maturidade que você Né? falou, que a doutora Beatriz falou, da importância. Porque você falou, olha, ele vai fazer aula de Muay Thai, como a gente estava. Ah, é mais perto da sua casa. Ah, então tudo bem, quando ele tiver aula eu pego, ele dorme em casa, tal, levo para a escola e você vai conversando. Não precisa, acho que a gente tem muito forte ainda, o juiz vai decidir tudo, Sim. o juiz vai ter que estar tudo na ponta do lápis. Não, a gente precisa ter um relacionamento bom para que essa criança, esse adolescente, cresça saudável e seguro. O adolescente é mais complicado ainda, né? É Porque ele está muito naquele mais. momento de jogar, né? De ir contra um e favorável que deixa tudo. Sim, e geralmente a educação que a criança tem, os valores que ela vai agregando na primeira infância são refletidos também na adolescência. Essa briga dos pais é tão ruim, né? imaturos começa a se refletir na personalidade do futuro adulto quando essa criança passa de criança para adolescente. Então, muitas vezes as pessoas não entendem a consequência de usar o menor como uma barganha. É um futuro adulto que vai ser inflexível, que vai achar que as pessoas têm que vai ganhar as coisas na briga, que tudo deve ser feito conforme a sua vontade. E, na verdade, a vida em sociedade não é assim. E como que faz, gente? Como que entra na hora da separação? Já entra pedindo a guarda compartilhada? São processos de natureza diferentes, né? A guarda como um todo, ela pode ser definida em qualquer momento, a qualquer momento, e ela também pode mudar a qualquer momento, isso é importante. Porque Então, você pode recorrer, então. Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem um princípio chamado princípio do melhor interesse do menor. Eu diria que é o melhor interesse para o menor, seria o melhor. Mas e aí, só um adendo. Muitas mães ficam inseguras quando o pai tem mais condições, uma casa melhor, e acha que é nessa situação que a criança, isso é o melhor para a criança, é ficar melhor acomodado. Então, muitas pessoas pensam isso, realmente. E eu não vou mentir para você. Existem até decisões que vão para essa linha. Mas isso não é apenas isso que é analisado, senão nós estaríamos condenando a pobreza em um país cuja população, em sua maioria, é pobre. Então, Sim, senão você estaria condenando sempre colocar para a guarda a maior parte dos homens. Exatamente. Até porque, por toda uma questão estrutural... Social, que a gente sabe que os homens ganham 30% mais que nós. Mesmo com a mesma formação, mesma formação, mesmo cargo. Exato. Então, o que se analisa como melhor interesse é aquele que tem melhores condições de cuidar dessas responsabilidades. Mais Às vezes tempo. tem... Isso que eu ia falar. O tempo. É super importante. Eu posso ter mais dinheiro, mas se eu trabalho O dia das inteiro? 7 às 10... 8 da noite? Eu não vou ver a criança Em qual nunca. momento que eu vou levar a criança ao médico, avaliar atividades pedagógicas, acompanhar a criança em atividades esportivas, no Muay Thai, numa atividade recreativa? Não vai. Nós sabemos que não vai. Meninas, nós só vamos para o nosso jornalismo para a gente ficar antenada, saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Fábio Bertolozzi, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, nós seguimos aqui direto da redação do jornalismo da Rede Brasil de televisão, trazendo agora as seguintes informações para você. As federações israelitas do Brasil e de São Paulo fizeram um manifesto contra um podcaster, um influenciador digital conhecido como Monark. Esse Monark fazia aí uma live, uma transmissão pela internet, junto com os deputados Kim Kataguiri e também com a Tabata Amaral. O assunto era liberdade de expressão. Porém, em determinado momento dessa transmissão, ele fez uma declaração completamente infeliz e, por que não, irresponsável. Abre aspas. O Monark disse que a direita radical deveria ter mais espaço e que nazistas, isso mesmo, nazistas, deveriam ter um partido oficial aqui no Brasil. Claro que isso pegou
foi como uma bomba nessa declaração, e as federações israelitas disseram, né, em manifesto durante todo o dia de hoje na internet, que mais de 6 milhões de judeus, homossexuais, ciganos e outras minorias foram mortas justamente pelo nazismo. E a história não acabou por aí. Monark veio a público dizer que estava completamente embriagado no momento da transmissão. A gente não sabe o que é pior, se é o fato da declaração de falar um absurdo desse ou de estar embriagado perante um público aí de cerca de 4 milhões de pessoas que o acompanhavam. Outra notícia também importante, o dono da cachorrinha Pandora, que ficou 45 dias sumida após uma conexão de voo no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, vai pedir uma indenização de R$320 mil para a companhia aérea que perdeu a cachorrinha. Ele estava indo para a Suíça, fez uma conexão no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e a cachorrinha sumiu. Foram momentos de busca, todo mundo acompanhou essa trajetória, inclusive ele chegou a ser sequestrado durante essa busca numa favela próximo ao aeroporto, mas os criminosos, mediante a repercussão do caso, acharam melhor não ficar com ele em cativeiro e acabaram liberado. Felizmente a história teve um final feliz e agora todos aguardam que a justiça seja feita. Já o Ministério do Trabalho e Previdência lançou hoje uma campanha chamada Trabalho Doméstico Decente. A iniciativa do Ministério é orientar a população, principalmente os empregadores, né, melhor dizendo, sobre a condição decente do trabalho doméstico. A campanha vai ter palestras em todas as regiões do Brasil, material informativo, filmes na internet e também na televisão. E a gente lembra, isso é importante para você que tem uma empregada doméstica em casa, que entre as funções da empregada, né, estão cuidar de pessoas da própria casa, aí incluindo atividades de limpeza, e o trabalhador tem que receber no mínimo um salário mínimo e ser registrado em carteira. Então é um trabalho formal que exige que o empregador registre o empregado doméstico. No site do Ministério do Trabalho e Previdência tem todas as informações da campanha. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de cinema. Saiu também a lista da edição de número 94 do Oscar, que premia o melhor do cinema mundial. O filme Ataque dos Cães, que conta a história de um fazendeiro que tem um conflito familiar, é o grande indicado com 12 categorias, incluindo melhor filme e melhor diretora também, que vai para Jane Campion. E ela é a primeira mulher com 2 indicações no Oscar. Agora, quem esperava que a Lady Gaga fosse indicada, se deu mal, porque tem muita aposta lá nos Estados Unidos, né, sobre as indicações do Oscar. Lady Gaga concorria como melhor atriz no filme Casa Gucci, não foi indicada, e o filme também não foi indicado para quase nada, apenas maquiagem e cabelo. Estas são as informações aqui direto da Central de Jornalismo da Rede Brasil, e a gente lembra sempre a você, 6h30 da tarde, RB Notícias, com Hermano Henning e Camille Smith. A gente voltar nesse assunto do agora, vou fazer uma pergunta que essa vai ficar complicada, né? Presta atenção você que tem em casa, gente. Nós estamos falando aqui sobre guarda compartilhada. O telefone está liberado, 25786000. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar, esclarecer com a advogada ou com a nossa psicóloga. Tá aí, tá na guarda compartilhada. Tá o boom da vacina. A mãe quer vacinar, o pai não quer. E aí, doutora? Na verdade, as pessoas precisam se lembrar que nós vivemos em um país que tem legislação. Posições ideológicas, filosóficas, religiosas, partidárias não se sobrepõem a legislações. Então, desde 1975, nós temos um Plano Nacional de Imunização. Desde 1990, nós temos o ECA, que no seu artigo 14 e no seu artigo 7º dizem que a criança deve, a palavra é deve, ser vacinada. Nós temos o Código Penal de 40, que prevê aí algumas tipificações para quem se oculta a esses deveres com a criança. Como eu falei, guarda é responsabilidade. Por isso que eu estou falando, né? Porque tem uns que são favoráveis e tem gente que está contra. Então, respondendo objetivamente, a ideologia, o posicionamento não sobrepõe à lei brasileira.
tem o lado, o aspecto Caso- psicológico também. Porque Exato. as crianças, elas vão falando e elas perguntam, você foi vacinado? E começa a ter aquela coisa, você não foi vacinado, então eu não brinco com você. Então a criança começa Sim. a ser excluída do grupo dela, da escola, dos amigos, do ficando com prédio, medo. de casa. Porque falou, você não foi vacinado, eu não quero. Então, assim, os pais, de novo, precisam ter a maturidade de Ai, conversar, entender que é uma lei que deve e que, assim, precisa sim vacinar os filhos. Independente da saúde, que é muito importante, da saúde mental dessa criança também. É Sim. complicado, né? Porque senão, se é no meu caso, eu que sou encrenqueira, né? Eu já ia pegar no meu dia, que não é meu caso, mas eu pegaria no meu dia e levaria e daria a vacina. Sim, eu fiz questão de frisar os anos de tudo isso, porque não é nada novo. É uma coisa muito antiga, não né? é de ontem, Mas é que tá do mês passado. agora tá num momento de falar sobre isso, né? Porque um Sim. quer e o outro não quer. Um vai a favor, o outro é contra. Não tem justificativa para não vacinar. Tem que vacinar. O judiciário inflou. Tem alguém na linha para vocês. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Sou Heloísa de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Heloísa. Eu gostaria de saber se é possível a guarda compartilhada, só que meu filho, ele já tem 38 anos e ele é especial autista. Porque eu tenho a guarda dele, mas é possível mudar isso? O pai ficar pelo menos uma vez no ano com ele? Ah, você quer que por compartilhe a alguns guarda, né? dias? É bom. Eu não entendi o nome dela. Sheila, né? Acho que é Sheila. Sheila, primeiro, obrigada pela sua pergunta, interação com a gente. É possível desde que ele queira, porque nós, no direito, não podemos impor. Forçar. A única imposição no que diz respeito a incapazes, porque ao que eu entendi, o filho dela é maior. Tem 30 anos, mas ele Porém, é autista e só fica com ela. Ela isso. queria pelo menos uma vez por ano que o pai cuidasse, eu acho que para ela poder também ter uns dias para tirar, fazer alguma coisa que seja para ela, né? A única imposição que a lei põe nesse caso é o dever de alimentos. Não é possível impor o cuidado e a responsabilidade do seu filho para o pai. Mas infelizmente. aí me diga uma coisa, doutora, já vou questionar. Então, nesse caso, a mãe tem muito mais direito, desde o início, se a partir do princípio que o homem não tem a obrigação de tomar conta, então ele faz o filho e ele não é obrigado, Olha, né, se a criança é especial, a cuidar. na verdade, não é a mãe ou o pai. É aquele que cuida da criança. Não, mas ele deixou e ele não fica nenhuma vez. Sim, no caso dela, no caso da Sheila, ela tem muito mais direitos e deveres. Então, mas ela quer que ele... Me diga só uma coisa. Estou sendo advogada, Sim, aquela que questiona. sim. Ela, por exemplo, se ela está 30 anos cuidando e esse pai não está ajudando em nada para cuidar. Então, coitada, a vida dela deve ser 24 horas em função do filho. Sim. E ela tem o direito também de ter um pouco de liberdade. Então, já que ele não pode ficar, ela não tem direito de exigir, então, que ele pague alguém, que contrate um profissional para ficar um mês, que seria as férias, com o filho? Sim, isso pode ser requerido. Por exemplo, ela não disse se ele paga ou não paga a pensão, mas ela pode pedir uma ação de pensão alimentícia, sim, para arcar com um profissional que Sim. possa auxiliar ela, sem nenhum problema. O que não pode no direito é impor que ele tenha essa responsabilidade. Deveria Infelizmente. impor. A lei deveria não tem. mudar, está errada a lei. Porque o homem faz, o homem abandona, larga a criança, acha que é função da mãe, a mãe se mata, trabalha, cuida do filho. Filho, quando é especial, principalmente a maioria dos homens vão embora de casa. E aí é muito fácil para eles, né? Ou manda só uma cesta básica, quando mandam, e deixa essa criança ficar a vida sem um amparo. Concordo. Porque tira os bens do nome, a primeira coisa que eles fazem. né? Ocultam os bens. E todo o trauma que traz para a criança, quando ela gente. cresce, porque ela tem, às vezes, o nome no registro do pai, mas ela não teve convívio nenhum. Então, porque não há lei, aí não pode. Aí protege o homem. Então, você pode pegar o filho, então, presta atenção, você pode pegar o filho, então, nasceu, eu posso colocar, então, numa coisa, entregar para ele, falar assim, você vai cuidar e eu vou fazer a função, então, de ir visitar. A mãe também pode fazer isso? Pode. Foi isso que eu respondi logo no início. A lei não diz esse dever é da mulher, esse dever é do homem. Mas eles não aparecem pós-parto, amor. Sim, eu sei disso, É isso que eu porque tô a nossa falando. sociedade, A infelizmente, criança tá é lá, estruturada no pós-parto que eles patriarcalismo. somem. Sim, concordo. Tem raras exceções. Sim.
São raras. A maioria dos casos que nós vemos, a guarda está com a mulher. Alguns justificam questões biológicas. Não são questões biológicas, são questões sociais. Ponto. Oh, nós estamos esquentando isso aqui, já ficamos nervosa. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Conceição de Manaus. Bem-vinda, Conceição. Pode fazer a sua pergunta. Ok. Eu gostaria de saber da advogada, e quando o pai paga pensão, como é que digo? Plano de saúde? Plano de saúde, odontológico, mas a mãe se esconde, não deixa o pai nem os avós verem a criança. Isso há 7 anos. E não foi liberado até hoje a guarda compartilhada. Como é que a gente fica? Quanto tempo já faz? 8. 7 anos. 7 anos. E aí, doutora? A gente não vê, só viu a criança quando ela tinha 1 ano e não viu mais. Também tá errado. E ela não trabalha, ela Erradíssimo. não tem casa, vive com a criança como cigano. Conceição, aí vocês têm a possibilidade de 3 medidas. Primeira medida, prestação de contas, porque se a criança está nessa situação de sem um lar, né, como você disse, vivendo em lares provisórios, em vários lugares, primeira prestação de contas, ou seja, o que ela está fazendo com a pensão que deveria ser destinada para a criança. Segundo, isso é alienação parental. Uma das formas de alienação parental, inclusive das formas que é mais fácil de serem comprovadas, é a ocultação da criança, ou seja, não permitir que a criança conviva com a família, não permitir que no dia estipulado pelo juiz, no dia da visita, a criança possa estar com a família ou com o pai, ou, enfim, com aquele que tem esse direito de visitas. Vocês podem procurar um profissional e pedir liminar, juntar todos os documentos possíveis. E aí, quando eu falo documentos possíveis, pega a declaração do vizinho, conversas de WhatsApp, ata notarial, tudo que vocês conseguirem constituir de provas que ela está sem um lar e que ela não permite que vocês convivam, juntem essas provas, ingressem com uma ação para inversão de guarda, e peçam liminar para que isso seja decidido de forma rápida, porque os processos no Brasil têm uma média bastante longa de duração. E como já perdura isso há 7 anos, acho que é importante pedir uma liminar. Aí a criança nem 7 anos sem conviver, né? Não, e ela vai perdendo o vínculo paterno. Sim, é isso que eu tô falando, Com a 7 família anos. do pai, ela vai perdendo o vínculo. É muito triste isso, né? Um avô pode pedir também? Entrar com um advogado e pedir o direito de visitar o neto? Pode, e pode pedir a guarda também. Não só o direito de visita, como a guarda também. Eu conheço casos eu tenho um caso que eu conheço da pessoa que a guarda ficou com a mãe, os pais são extremamente influentes politicamente, não permitem que a neta veja o pai. É uma alienação parental, mas com poderes. De novo, as pessoas estão esquecendo das crianças, dos adolescentes. Cada um está pensando no interesse próprio e não aquilo que é bom para a criança, aquilo que faz bem para ela, na saúde mental, na saúde emocional da criança. Acho que, em primeiro lugar, coloca a criança, o que é melhor para ela, de que forma que a gente deve agir para criar um adulto saudável, um adulto que fique bem, que não tenha depressão, que não tenha nenhum problema mental ou emocional no futuro. E esquece um pouquinho da gente, sabe? Coloca a nossa vaidade, o nosso ego em segundo plano e olha para a criança, esquece todo o resto. O problema é as brigas, né? Na verdade, Por isso, Separação assim, mal olhar a resolvida. criança, sabe? Tira essa raiva, esse rancor, porque eu penso assim, se você ama o seu filho, você vai querer o melhor para ele. Eu posso estar com ódio mortal do meu ex-marido, dos meus companheiros, mas meu filho não tem nada a ver. Eu amo meu filho, então colocar o amor em primeiro lugar e garantir que ele tenha uma saúde mental para ele ser um adulto saudável. sim. Na verdade, se houvesse essa maturidade, essas discussões nem chegariam ao judiciário. né? Eu tenho alguns clientes que eu falo para eles, vocês querem pagar advogado? Tudo bem, para mim é ótimo, eu vivo disso. Mas vocês querem que eu pague para que o juiz diga que você tem razão. Você não quer o melhor para o seu filho, você quer um papel ou um meio digital dizendo, eu tenho razão. Isso é ego. Exatamente. vaidade, Eu né? estava certa. Eu estava certa. Ai, meninas, certo. eu acho que a gente ficaria horas e horas e horas e horas e horas debatendo esse assunto. Eu preciso das redes sociais de vocês. Como que eu te encontro? @Beatriz Baume e @Baume Consultoria. @Beatriz Baume. Isso, Beatriz, BALM, Baume.
Obrigada, viu? Maravilhosa. Volta mais vezes, viu? Com certeza, eu que agradeço. Obrigada. Meu Insta é o Adriana Severine, com S e E no final. Pode entrar lá, estou sempre disponível para poder responder as perguntas que vocês tiverem. Obrigada, querida. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, um minutinho só, porque a gente vai voltar falando sobre o coração, os cuidados com a prática de atividades físicas com a doutora Nicole Queiroz. É um minutinho só, não sai daí.